da celebração dos santos mistérios, da Páscoa, da ressurreição de Jesus, que está preparando a nossa ressurreição. Na primeira leitura de hoje, extraída do livro de Samuel, nos deparamos com esse grande personagem, Davi, e nós compreendemos que o que atraiu o olhar de Deus para Davi não foi a sua força física, as suas grandes experiências, não foram as tradições de Davi, não. O que atraiu o olhar de Deus foi exatamente a fragilidade de Davi. Quando nos colocamos diante de Deus, frágeis como somos, Deus mesmo se torna a nossa força. Se nós permanecemos assim, presos, agarrados às nossas forças humanas, as portas do nosso coração, da nossa vida, se fecham à ação poderosa de Deus. Paulo dirá assim: quando sou fraco, então é que sou forte. Não das nossas forças humanas, das nossas estratégias, dos nossos planos, não, mas desta força que vem do alto, do Espírito Santo, que reza em nós, encorajando-nos para que nos aproximemos de Deus, não assim como se estivéssemos diante de um ser estranho, distante, não, aproximemo-nos de Deus, chamando-o de Abá, nosso painho, nosso paizinho querido e amado, que está reconstruindo a nossa vida, como ouvimos na segunda leitura de hoje da carta aos Efésios. Outrora eres trevas, por vezes compactuamos, aceitamos, por vezes sucumbimos diante das obras das trevas, quando somos intolerantes, quando somos mesquinhos, quando não somos compreensíveis uns com os outros, nós promovemos as obras, as ações das trevas. E Deus não quer que nós as propaguemos, pelo contrário, ao longo da quaresma, Ele mesmo está dissipando, destruindo tudo aquilo que em nós é sinônimo de trevas, de mal, de não, de desobediência à vontade, à palavra de Deus, nosso Pai misericordioso. E quanto mais são dissipadas as trevas da nossa vida, é claro que esta luz da graça divina brilha ainda mais. Em todo o seu esplendor, esta luz da graça divina brilha em nossos corações e é capaz também de contagiar, de iluminar o coração de tantos dos nossos irmãos. Quando nós promovemos a paz, quando somos construtores da paz, quando nós temos uma palavra boa, uma palavra de esperança, quando nos empenhamos para amar a Deus, para amar o próximo, claro que promovemos
as obras da luz, desta luz que é o próprio Jesus, que está nesta Eucaristia abrindo os nossos olhos para que nós o enxergamos bem aqui ao nosso lado. Olha o belo Evangelho de hoje, esse irmão que nos representa a mim, a você. Quantas vezes não enxergamos? Quantas vezes nos esquecemos de louvar a Deus pela graça da sua presença ao nosso lado, pelas dádivas, pelos presentes do seu amor, pelo cuidado de Deus que é tão atencioso conosco, até mesmo nos pequenos detalhes da nossa vida, que podem até passar despercebidos aos nossos olhos, mas não aos olhos de Deus. Ele nos reconstrói, Ele está nos recriando. Olha, a alusão à primeira criação, ao livro do Gênesis, este barro que é mais uma vez moldado pelas mãos misericordiosas de Jesus, para que nós recuperemos a vista, reaprendemos a enxergar, reaprendamos a enxergar como Jesus sempre nos enxerga, não para nos ferir, não para nos condenar, não para nos distanciar da sua presença, mas quando volta o seu olhar para nós, como Deus voltou o seu olhar para Davi, Deus tem sempre um projeto no seu Filho Jesus Cristo. O seu projeto para nós é que nós sejamos felizes. Sim, não desta felicidade das propagandas, não as felicidades enganosas, passageiras, que deixam muitas vezes um sabor amargo em nossos lábios, em nossos corações. Nós todos temos sonhos, mas não nos esqueçamos dos sonhos de Deus, e nós seremos felizes de verdade, com F maiúsculo, como dizemos, se cada sonho de Deus se realizar, se concretizar em nossa vida. Os sonhos de Deus devem ser realizados pelos casais que se entrelaçaram pelo sacramento do matrimônio, aqueles que estão fazendo este caminho, os sonhos de Deus para a nossa criançada, para os adolescentes, os sonhos de Deus para os adultos, anciãos. Há um sonho de Deus e muitas vezes nos esquecemos. E como nós saberemos? Como teremos acesso? Como conheceremos aquilo que Deus sonha para mim? Não tem outra. Precisamos conversar mais com Ele. Precisamos conversar mais com Jesus. Conversamos com tantas pessoas próximas, distantes, através das redes sociais, mandando mensagens, videochamadas, horas e horas. E estamos conversando com Jesus. Quanto mais conversarmos com Jesus, mais saberemos quais são os seus sonhos
para cada um de nós, e Ele mesmo nos dirá como devemos nos comportar, os caminhos que devemos trilhar para a realização dos seus sonhos sobre nós, que são sonhos de felicidade, os sonhos de Deus para nós são sonhos de paz, de conversão, são sonhos de Páscoa, sonhos de ressurreição, para que desde agora, a partir desta Eucaristia, assumamos este compromisso com Jesus Cristo, de conversarmos mais com Ele, de ouvirmos mais a sua voz, para que a partir desta Eucaristia permitamos que os sonhos de Jesus se realizem em nossa vida com Ele, guiados por Ele, renovemos o sinal da nossa fé.